mais uma live, né, da semana, a quarta live. Ontem passou tão rápido que eu não vi o tempo. Quando eu vi já tinha dado 1 hora. Até me assustei, não acreditei. Fui falando e me empolguei demais. Então, hoje a gente vai terminar o assunto de ontem primeiro. Já vou começar. Boa noite, agradeço a todos que estão entrando. Ó, o André, nossa, meu amigo assim, foi meu colega de trabalho e meu amigo do coração de muitos anos. Oi, André, muito obrigada. Ó, Rafael tá sempre aí todos os dias. Muito obrigada, Rafa. Vamos lá pra gente, daqui a pouco quando eu vejo já passou o tempo. Bom, ontem eu falei, né, que a gente tem que buscar ser diferente. Vou citar aqui, ó, dar atenção aos familiares, não importa em que área seja. Criminal, idas constantes em CDP. Ter alguém que esteja disponível para atender os seus clientes quando eles precisarem. Evitar falar de forma técnica com os clientes. Silvana, do hospital. Responder as mensagens sempre, não deixe o seu cliente no acaso. Defesas personalizadas, dependendo caso a caso. Jamais copiar da internet uma defesa pronta e postar. É que hoje dizem que é a defesa artesanal, né? Eu digo personalizada porque eu personalizo naquele caso. Do outro nome. O manual do cliente também é importante. Agora, outro assunto que a gente não falou ontem. O problema que muitos advogados enfrentam quando começam, principalmente no criminal. Acredito que nas outras áreas deve ter isso também, ou trabalhista, civil, mas no criminal é muito importante, o cliente tem que falar a verdade para o advogado. Quando o cliente mente para o advogado, um exemplo, o cliente realmente cometeu um crime, contratou você como advogado e está dizendo para você que não cometeu. Pode ser que a acusação tenha provas, vídeos, fotos. E imagina chegar na audiência e provar que o teu cliente estava mentindo para você. E aí tu vai ficar perdido sem saber o que falar, sem saber como agir e o que defender. Tu é pego de surpresa no último segundo. Isso prejudica totalmente. Então, o que eu faço? Eu explico para os meus clientes e eu dou exemplo. Um exemplo assim, eu tive um cliente que ele foi preso 4 rapazes por um roubo de celular, pegaram o veículo da vítima e saíram. Essa era a acusação. Os 4 meninos, eles diziam que não tinham cometido, que não tinha, e negavam até o final. O meu cliente também negava. Mas eu achava que ele estava negando, mas que ele não estava sendo completamente verdadeiro. Eu tinha essa intuição. Só que um dia a familiar dele me falou, Vanessa, ele mandou uma carta para um familiar e explicou tudo o que aconteceu. E ele realmente cometeu o fato. Então, nesse momento, eu fiquei sabendo que ele realmente era culpado. Mas se eu sou advogado, o cliente está te contratando, ele quer negar, tu tem que explicar para ele as consequências de negar, as consequências de assumir tudo, mas o cliente que escolhe. Só que assim, ó, o que vai evitar? Vai evitar o pedir perícia de celular, vai evitar muita coisa. Eu sei que ele cometeu, teve audiência, ele tá negando. O outro advogado de um outro réu, acreditando no seu cliente fielmente, disse para o juiz na audiência: eu quero que o celular do meu cliente seja periciado para provar que ele não cometeu o fato. Ou seja, o próprio advogado estava produzindo provas para condenar o seu cliente. Só que sem querer, é óbvio, ele acreditou fielmente. O cliente estava dizendo, doutor, eu não cometi, eu sou inocente.
Então, assim, eu dou esse exemplo sempre para os meus clientes e outros também que já aconteceu no decorrer da atuação. Mas é sempre bom a gente demonstrar para o cliente o que pode acontecer. Porque, assim, ó, se o cliente realmente cometeu, jura para mim de pé junto até o final que não, eu posso pedir perícias para provar que ele não cometeu. E essas perícias vai vir que ele cometeu. Então, eu, como advogada, vou estar produzindo provas para condenar o meu próprio cliente porque ele mentiu. Entendeu? Então, a gente sempre tem que conversar muito com o cliente e explicar isso. Outro, um dos problemas que eu enfrentei bastante quando eu comecei aqui foi a sociedade. Eu estava há uns 5 meses atuando sozinha. Conheci uma pessoa, um advogado, que também estava aprendendo. Ele também queria trabalhar com outro advogado. Então a gente pegou um mês para trabalhar junto e ver como é que era. Eu gostei muito de trabalhar com ele. Então a gente resolveu fazer uma sociedade e montar o escritório. Só que eu montei todo o escritório, aluguei o espaço, assumi a responsabilidade, comprei tudo que tem aqui e no fim a sociedade não deu certo. Porque quando você monta algo sem ter uma renda guardada, tudo que entra você tem que pagar as contas. E o meu sócio, ele não podia dispor de todo o dinheiro para pagar o que a gente tinha gastado. Então, acabou dando outras complicações. Mas, assim, é sempre o ideal ou é você trabalhar sozinho ou você conhecer muito bem a pessoa antes e você sentar e definirem tudo antes, conversar, colocar num papel. Vai ser assim, 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 com os dois. Coisa que a gente não fez. Aí o que aconteceu? A gente desfez a parceria, eu tive que assumir o escritório sozinha, as despesas sozinha, um rombo, e foi muito difícil. Eu levei vários meses, não, celular, vários meses para me reaver, porque eu estava contando em arcar só com a metade, passei a ter que arcar 100% com tudo. A gente dividiu todos os clientes. Então, assim, o meu ganho, a minha renda, caiu pela metade. E a despesa dobrou. Então, foi bem complicado. A gente tem que evitar isso, ou conversando muito com a pessoa, deixando tudo muito claro antes. Outra coisa que, quando eu iniciei a advocacia, fazia o quê? 5 meses também. 5, 6 meses, eu tive a notícia que uma tia minha no sul estava muito doente. Essa tia não casou, não teve filhos. Os filhos dela praticamente era eu, minha irmã, meu irmão. Então, o que eu fiz? Eu fui para o sul para ficar com ela. Ficava indo e vindo para São Paulo, indo para o sul e vindo para São Paulo. Quando eu chegava em São Paulo, às vezes eu ficava 2 semanas lá no sul, ficava uma em São Paulo, depois 3, 4 semanas lá no sul, uma, 2 em São Paulo. O problema é quando eu chegava em São Paulo, teve uma vez que eu cheguei aqui às 2 da tarde, 2h30, meu telefone tocou. Ela chorando para me voltar. E como que você vai dizer não para uma pessoa que está morrendo? Não tem como. Eu voltava. É óbvio que eu não reclamo, eu agradeço a Deus, levanto as mãos para o céu por poder estar com ela, por ter saído do hospital, estar na advocacia e poder trabalhar online. Mas eu estou falando do lado profissional. O lado profissional foi atingido? Foi. Porque quem estava começando, e é só para vocês verem que mesmo eu estando começando, com todo sendo atingido dessa maneira, eu consegui. Então, assim, é possível vocês conseguirem, mesmo com dificuldades. Outra coisa, muito importante que eu comecei a fazer desde o início, esse aqui é específico para a área criminal. Outras áreas deve ter também, mas toda vez que eu ia num CDP, numa penitenciária, numa fundação casa, eu pegava o telefone e e-mail de lá.
Por quê? Porque às vezes o teu cliente, o CDP, a penitenciária é muito longe, é 2, 3 horas daqui do meu escritório. Aí o cliente foi transferido. Tu vai sair do teu escritório, vai viajar 2, 3 horas só para saber lá onde ele tá. Se tu tem o telefone dele lá, ou o e-mail, principalmente o e-mail, tu manda um e-mail perguntando, eles te respondem. Só que assim, quando tu pega o e-mail e o telefone na internet, no Google, geralmente não funciona. Então, o que eu passei a fazer? Toda vez que eu ia atender o cliente num CDP ou numa penitenciária, eu solicitava lá o telefone e o e-mail. E aí fiz uma lista. Uma outra coisa, outra situação que é muito importante para o advogado, acho que em todas as áreas. Quando você está, o cliente te procura, vai no escritório, quer te contratar como advogado. A primeira coisa, conversou o caso, resolveu, tá tudo acertado, tudo pronto, vou fazer o contrato. Tem que colocar tudo no contrato e explicar para o cliente até onde vai o processo. Um exemplo aqui no meu escritório. O cliente foi preso, vamos supor, por roubo, tem uma acusação, o juiz recebeu, o processo está seguindo, eu sou contratada. Eu não sei se ele vai ser absolvido ou condenado. Então, eu não posso fazer não faço um contrato com o cliente já com um recurso. Que vamos supor que o cliente me pague o recurso e não precise. Na audiência, o cliente é absolvido. Aí eu cobrei um valor X a mais, sem precisar. Então, geralmente, os contratos aqui vai até a audiência de instrução e julgamento. E aí, depois da audiência, eu vou saber se foi condenado ou não, se vai entrar com recurso ou não. Aí é outro contrato. Só que tem que ser muito bem explicado. Por que os clientes acreditam? Que você vai ficar até o final do processo. Mas não é assim. A gente não tem uma bola de cristal para saber se vai precisar recorrer ou não. Outra coisa é a mesma coisa o processo de execução. Quando você é acusado de um crime, é um processo e um juiz. Quando tu é condenado, gera outro número de processo e é outro juiz. Então, o contrato que tu fez para defender o teu cliente aqui é um. Não tem nada a ver com o processo de execução e o juiz de execução, onde ele vai cumprir a pena. É outro processo. Só que todos os clientes, quando te contratam, acham que é tudo, até o final de cumprir a pena. Mas não é assim, é outro processo. Que a gente tem que deixar bem explicado no início, para não dar confusão depois. Que todos vão procurar perguntando, mas eu não contratei até o final? Você não me falou que era outro processo, cumprimento de pena? Então, assim, explicando no início, a pessoa já sai do escritório sabendo. E mesmo assim, quase todas, geral, elas esquecem. Sabe por quê? Porque quando elas estão no escritório fechando o contrato, o nervosismo é tão grande e o sofrimento é tão grande por ter um parente preso que elas não conseguem assimilar tudo que a gente fala. Então, mesmo eu explicando, muitos depois vêm, doutora, mas ele está cumprindo a pena, a senhora não vai fazer a remissão, não vai fazer o pedido de progressão de regime? Só que eles não lembraram de quando eu expliquei que o cumprimento de pena é outro processo. Mas mesmo que eles não lembrem, quanto mais a gente explica, melhor. Outros casos. Tem muitos casos, eu já peguei muitos casos de inocentes presos, inocentes mesmos. Teve um que passou na TV toda hora também. Teve um caso, um menino, que ele saiu da casa 9 da noite, caminhou uma quadra e dobrou numa avenida. Quando ele dobrou nessa avenida, ele passou num posto de gasolina. Tinha uma vítima, um casal, uma moça e um rapaz, tinham acabado de ser liberado de um sequestro relâmpago. E aí chamaram a polícia. Quando o menino passou, no outro lado da avenida, a menina viu ele passando. Aí o menino estava indo numa festa de futebol à noite, os colegas,
e a festa estava muito ruim, não tinha quase ninguém, ele voltou para casa. Quando ele estava voltando para casa, a polícia já estava ali no outro lado da avenida com esse casal que tinha sido solto. A menina olhou para o policial e disse assim, ó, foi aquele lá, do outro lado da avenida, a 10 metros de distância, à noite, no escuro, e ela disse, eu reconheço ele por um olhar de rabo de olho. Um olhar de rabo de olho, a 10 metros no escuro, do outro lado da avenida. Até o policial escreveu no depoimento dele que achou engraçado ela ter falado isso. Mesmo assim, o menino foi preso. Mesmo assim, ele era menor, foi para a Fundação Casa. A Fundação Casa, também para eles é uma prisão, não deixa de ser. Quem nunca cometeu um crime na vida, largar tudo, largar a escola, largar a família, largar os amigos, ir para a Fundação Casa. Quando ele foi solto, ele chorava, cortaram o meu cabelo. Ele ficou 30 dias. Eu fiz inúmeros pedidos para soltura dele e não foi só na audiência. Tem casos que acontecem que são absurdos, mesmo passando na TV toda hora. Então, assim, teve um caso, por isso que é tão bom a investigação. Esse é para me falar da investigação criminal. O advogado, eu fiz alguns cursos de investigação criminal sem saber que eu já fazia a investigação criminal em todos os meus casos. Que eu não dava esse nome, né? Mas a gente tem que ir a fundo. Pegar fotos, vídeos. Esse menino que foi acusado pelo rabo de olho, eu peguei vídeos na localidade. Provei que ele estava saindo de casa a tal hora e voltou para casa a tal hora. Mostra ele caminhando na rua e voltando para casa. Então, se não fosse os vídeos, talvez ele tivesse sido condenado. Olha o quanto é importante um advogado fazer uma investigação. Teve uma familiar que me ligou, veio aqui no escritório. Aí ela disse assim, doutor, o meu filho foi preso por uma acusação de roubo. Só que eu fui na delegacia quando ele foi preso. No momento que ele estava sendo preso, ele estava no ponto de ônibus me esperando ali. Eu cheguei e vi ele sendo preso. E ele jurou que não foi ele, não foi ele, não foi ele. Eu disse, tá, calma que a gente vai ver. A gente vai investigar. A gente vai buscar tudo que é câmera. O que acontece? O roubo tinha acontecido 2 dias antes. De um veículo, um carro. Nesse dia que ele foi preso, a polícia viu o carro, viu 4 pessoas saindo do carro, correndo, quando a polícia estava se aproximando, 4 meninos saíram correndo. A polícia foi atrás, caminhando, perdeu de vista todos eles e deu a volta na quadra. Quando passou na frente de um bar, a polícia entrou. Colocou todos do bar para fora, tinha uns 15. Revistou um por um e viu ali a documentação de um por um. O único que já tinha sido fichado na vida era esse menino. E ele foi encaminhado para a delegacia e o policial disse, eu vi ele saindo do carro. Então colocou ele dentro do carro. Aí o que a gente fez? A gente foi buscar vídeos, câmeras. A primeira câmera do bar prova que o menino estava lá mais de 4 horas. Mostra a rua toda. Mostra que o menino não passou ali. Os 4 que fugiram do carro não entraram naquela rua. E mostra os policiais entrando e caminhando até o bar e colocando todo mundo para fora. E o menino já estava ali há muitas horas. O bar tinha muitas câmeras. Eram umas 7, 8 câmeras no computador e mostra o tempo inteiro. Prova que ele não saiu do carro. Outra, a gente viu 2 dias atrás aonde tinha sido o roubo do veículo. Aí a gente foi ver. Na rua onde o veículo foi roubado, tinha um restaurante na frente. O restaurante tinha câmeras. As câmeras, o dono do veículo, ele foi na delegacia, um homem, e ele disse, eu fui roubado, entrou um rapaz, colocou uma arma na minha barriga e levou o carro. Um homem falou isso em depoimento na delegacia. Quando a gente foi ver as câmeras,
O carro, quando foi roubado, era 2 meninos e era 2 mulheres no carro, chegando. Elas nem estavam saindo, o carro estava estacionado, parado. Quando elas 2 mulheres estavam chegando no carro, os meninos abordaram. Aí as mulheres saíram correndo. Então eram 2 mulheres. Por que um homem que não estava naquele bairro, que não sofreu o roubo, que não viu os meninos, foi na delegacia, disse que o menino colocou a arma na barriga dele, fez o reconhecimento desse menino que estava no bar, disse foi ele colocou a arma na minha barriga. Por quê? Porque o veículo era alugado. Era um veículo de mais de 100 mil reais. Quando você dá na mão de terceiros, o seguro não cobre. Então o homem tinha que dizer que era ele que estava no carro. Mas ele precisava fazer um reconhecimento falso? Colocar um inocente na cadeia? Se não fosse o vídeo do restaurante e o vídeo do bar, quantos anos esse menino ia ser condenado? Ia perder a vida inteira dele. Então, o papel do advogado é muito importante na investigação. A investigação pode mudar o resultado inteiro de um processo. Não é só ficar peticionando. Próximo caso. Teve um... mas esses vão passar. Pedidos de liberdade. O que eu falo? Pra gente sempre se dedicar. Pedidos de liberdade, que eu falo, é no geral. Porque assim, ó, ele pode ser feito um pedido de liberdade no processo para o juiz. Depois pode ser feito pedido de liberdade, revogação, todos os que solta, eu estou generalizando. Mas pode ser feito um HC, que é o habeas corpus para o tribunal, tipo aqui em São Paulo, para o Tribunal de São Paulo, para o TJ. Depois pode ser feito um habeas corpus para o STJ, que é para os ministros. Depois pode ser feito para o juiz. Eu já fiz para o juiz de novo, pela segunda vez. E aí foi onde eu consegui, no quarto. Você pode pedir a liberdade do seu cliente na resposta à acusação. Você pode pedir a liberdade do seu cliente na audiência. E mesmo se o cliente é condenado e ficou o processo inteiro respondendo preso e na audiência é condenado, depois você pode fazer o HC e pedir de novo a liberdade do seu cliente. Eu já consegui várias vezes assim, até de clientes que responderam um processo preso. Então, assim, se o advogado não desistir nunca do cliente, é possível a gente conseguir bons resultados. Eu não estou falando 100%, mas uma grande parte, né? A montagem, falar sobre o escritório. Eu tive um erro muito grande. Se eu estivesse começando na advocacia hoje, eu não montaria um escritório tão cedo. Mas eu só fui aprender isso depois, quando eu estava em grupos de advogados. Porque eu montei um escritório para começar na minha casa, nos fundos, onde eu tinha uma peça e um banheiro. Lá era o meu escritório, eu fazia os atendimentos nos primeiros meses, no início, tudo lá. Depois eu resolvi montar um físico, alugar um ponto comercial, montar o escritório, ter CNPJ, tudo. Só que quando eu entrei em grupos de advogados, mentorias e tudo, eu conheci inúmeros advogados. Tem advogados assim, ó, top, mas top, top mesmo. E eles só trabalham online. A advocacia deles é online. Então, quanto custo tu economiza? E quem está começando pode aproveitar online. Tu faz tudo online, tu pode fazer vídeo, reunião com o cliente, tudo online. 90% dos meus contratos é online. Eu tenho escritório físico aqui no Ipiranga, tudo direitinho montado, com o pessoal aqui trabalhando, mas 90% dos meus clientes preferem fazer vídeo, preferem conversar comigo de forma online. Muitos preferem nem vir aqui, porque é muito longe. Às vezes eu pego de todos os locais, é Santo André, é Osasco, Guarulhos. Então, assim, enquanto tem cliente de várias localidades diferentes, muito longe, muitas vezes eles nem vêm no escritório. Então, assim, eu poderia ter esperado um pouco mais, ter me programado melhor,
ficado um tempo online, há mais tempo, para depois ter o escritório físico. Eu conheço advogados assim, ó, tops do top, que até hoje preferem não ter o escritório físico. E só para dizer para vocês que não é uma necessidade, vocês podem começar online mesmo. O importante é começar, entendeu? Acho que isso é a parte de ontem. A gente conseguiu finalizar. Agora vamos para hoje. Os problemas iniciais na advocacia, que é o tema realmente de hoje. Ó, um dos problemas, tá? A sociedade, eu já comentei. Dos contratos eu comentei. Então, aqui são 3, 4, 5, 6 itens. 2 eu já comentei. Então, faltam 4. No geral, é o foco, a determinação. Você começou na advocacia hoje, você é iniciante, você quer crescer, você quer ter o conhecimento, você quer expandir, você quer ter clientes. Tem que ter muito foco, muita determinação. Tu não pode, por exemplo, tu tem que escolher. Se tu quiser várias coisas na tua vida ao mesmo tempo, tu não vai conseguir nada. Então, tu tem que ter uma escolha na tua vida e seguir ela. Por exemplo, quando eu comecei, eu abri mão de muita coisa. Eu não gastava no pessoal. Eu fiquei muito tempo sem comprar uma roupa. Eu não ia pra praia. Eu não fazia muita coisa. Mas eu me determinei a ter o escritório, focar no escritório e fazer ele crescer. Então, é uma escolha. A gente sempre tem que escolher o que vai nos levar para frente. Sempre não, né? Cada um tem as suas escolhas, né? Mas é uma dica. Crescer sem perder a qualidade. É um grande problema. Lembra que eu falei para vocês que eu não tinha nem cliente, mas eu já tinha contratado uma pessoa para conversar com os clientes? Eu queria focar na qualidade? Pois é. Só que conforme tu vai crescendo, 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 tu não dá mais conta. Aí tu tem que expandir, tu tem que contratar outras pessoas, tu divide os setores. Isso é um caos. Ou você se prepara muito bem e faz inúmeros treinamentos de gestão, venda, marketing, financeiro, porque assim, mesmo tu sabendo muito, é algo que a gente sempre desestabiliza o escritório. Não tem como. Tu vai contratar um funcionário, até você treinar da forma que você quer que as coisas andem no escritório, é difícil. Até tu encontrar uma pessoa certa, é difícil. É muito difícil hoje em dia você encontrar uma pessoa que siga ali no seu lado, que batalhe junto com você, que queira crescer com você. É muito difícil, é muito difícil. Sabe? Não é fácil você fazer seleção, não é fácil você escolher pessoas. É muito difícil. Então, assim, ó, quanto mais quem está na faculdade, iniciando a faculdade, se dedica a pesquisar muito sobre isso. Quando chegar a hora, você já vai saber muito. Sonho em trabalhar num local assim. É legal, Daniel. Bacana. Mas é bem difícil, sabe? Pessoas dedicadas, assim, a nossa, assim, ó. É um problema que a gente enfrenta que tu não tem noção. É muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Porque as pessoas, é difícil. Quem comanda um escritório, o dono do escritório, tem muita responsabilidade. Por exemplo, você tem as contas do mês do escritório, você tem os salários, você tem água, luz, você tem internet, você tem toda a questão do CNPJ, imposto, registro, contador. É muita coisa para focar. E a pessoa que está ali, funcionário, chega para trabalhar e tudo, eles não têm essa preocupação. Então, às vezes, a maioria não tem aquela dedicação, aquele foco. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar para fazer crescer, para a gente melhorar todo mundo, sabe? Então, assim, é algo muito difícil para quem sonha em ter um escritório
e crescer. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta. Outro problema muito grande que eu enfrentei quando eu comecei é a questão do lado financeiro do escritório, receber dos clientes. É um problema muito grande. Desde o início, desde o meu primeiro cliente, eu vi um advogado falar: Vanessa, cobra antes, porque depois tu não recebe. Eu não acreditei. E aí eu fui trabalhando. Chegou um ponto que 80% do que eu tinha para receber, eu não recebia. 80%. Eu trabalhava dia, noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, e você não receber no final do mês. É cruel. Mas assim, ó, o índice é gritante, é alto, é muito, mas é muito. E é verdade. Aí você tem que focar, trabalhar e ver como mudar isso. Eu fiquei muito tempo, eu fiquei meses batalhando nisso, até conseguir mudar esse índice. Hoje eu já mudei, mas foi muito difícil. Eu já renunciei processos, eu também já renunciei processos por causa disso, Daniel. O advogado, ele pode sair do processo a hora que ele quiser. E, por exemplo, no contrato tá. O advogado, ele vai trabalhar na ação, na causa, defender, vai fazer tudo. A função do cliente que contrata é os pagamentos. O cliente não fez os pagamentos, ele quebra o contrato. O próprio cliente quebra o contrato. O advogado, ele pode sair a hora quando ele quiser do processo. É só avisar o cliente, postar lá no, peticionar lá no processo nos autos. A gente é responsável por mais 10 dias e depois já era. Só que assim, eu consegui mudar esse índice. Uma, conversando muito com os clientes, fazendo um contrato bem diferenciado, e outra, colocando sistemas no escritório. Eu tenho o sistema Asas, emite boleto, eles emite a fatura para o cliente, faz as cobranças, manda lá mensagem no WhatsApp. Então, assim, tem inúmeras formas da gente ir melhorando mês a mês isso. Mas, assim, eu tive muita dificuldade, eu tive muito problema. E, assim, ó, teve por muitos meses eu enfrentei isso, de não receber. E principalmente quando chega dezembro, o professor Cristiano, do Advogado DX, meu mentor aí, ó, prestigiando. Muito obrigada, professor, é um mestre. A maioria das coisas que eu aprendi foi com ele. Tudo que eu falo de gestão, de marketing, de vendas, tudo o professor Cristiano ensina. Se puderem seguir ele, é maravilhoso. A minha vida mudou depois que eu entrei pro grupo dele, pro G10. Então, assim, desde a minha primeira live, professor, eu falo, tem muitas coisas que eu só descobri depois de 2 anos de ter o meu escritório, e foi tudo depois que eu entrei pro grupo do professor Cristiano e comecei a ir nos eventos dele. Obrigada, professora. Então, assim, até me perdi. Mas, assim, ó, falando do escritório de novo, para quem é novato, está começando, está montando o escritório hoje, o planejamento, ele é muito, muito difícil. Eu não tinha essa noção, até que a gente vai passando para os problemas, né? Se a gente não aprende antes. Tipo, Natal, Ano Novo, Carnaval, é uma época que eles pensam muito em festa. E eles esquecem do advogado. Esquece, tipo assim, a maioria chegava a quase 100% sem receber. Então, assim, a gente tem que ter uma programação, a gente tem que ter um lado financeiro estruturado, a gente tem que ter uma reserva para quando chegar. Agora eu aprendi isso, da reserva. Porque, assim, eu sempre, como eu comecei do zero, sem nada, sem ninguém, tudo o que eu ganhava, eu investia, ganhava, investia, ganhava, investia. Então, eu nunca tinha uma reserva, porque eu estava sempre investindo. Agora eu sei o quanto a reserva é importante. Porque num momento em que tu deixa de receber um mês uma porcentagem X, você tem como se manter naquele mesmo patamar, naquela mesma qualidade,
com os mesmos funcionários que tu tem, sem precisar demitir, tudo. Então, assim, é muito importante quando puder começar a fazer uma reserva, fazer. Outra coisa bem importante, eu já expliquei bastante do processo de execução também, o quanto é importante, né? Porque os clientes me ligam muito da execução. Esse é outro item, outro problema que eu já passei também, né? E no geral é isso, é não receber a qualidade quando a gente está crescendo, né? Porque você, vamos supor, começa a ter atendimento, cliente, crescer, crescer, crescer. Você está acostumado a conversar com seus clientes toda hora, no WhatsApp, dar resposta, tudo. Chegou um número X de cliente, você não dá mais conta. Aí você contrata outras pessoas. Quando você contrata essas outras pessoas que vêm os problemas. Porque não é mais você, não é mais a mesma dedicação. Até você encontrar uma pessoa ideal para aquilo que você quer, nesse espaço de tempo, o seu escritório sofre, os seus clientes sofrem. Então, o equilíbrio a gente sempre tem que procurar crescer, mas sem perder a qualidade. A qualidade foi o que me fez crescer desde o início, foi o que fez eu estourar desde o primeiro mês. Então, assim, eu sei o quanto a qualidade é importante, porque eu passei por esse baque. Quando eu comecei a crescer, eu não conseguia mais responder todos os clientes. Eu já não ia mais no CDP todos os meses falar com aquele cliente. E a minha qualidade caiu. As indicações que eu tinha, muitas por meses, pararam de vir. E aí eu percebi o que eu tô fazendo de errado. Por que antes eu tinha muita indicação e agora eu não tô tendo? Aí eu parei para analisar, mas antes todos os clientes eram respondidos. Agora estão ficando alguns sem resposta. Antes eu ia ver o meu cliente todos os meses no CDP, na penitenciária. Agora eu já não consigo ir todos os meses. Então, assim, ó, a qualidade caiu. As indicações foram lá embaixo. Aí que eu voltei um passo atrás, comecei a rever tudo e fazer tudo de novo. E aí voltou tudo de novo o que era antes. Telefone tocando, indicação, cliente falando de mim para outros familiares. E um cliente vindo atrás do outro. E a qualidade faz isso. A qualidade move montanhas. Assim, é de extrema importância, desde o primeiro dia, manter a qualidade o máximo que puder, melhorar ela o máximo que puder, que você vai ver, que você vai conseguir, que você vai ter clientes. Só não tem clientes quem não quer. Um exemplo óbvio, eu falo assim, eu, Vanessa, respondia aos meus clientes às 10 da noite, eu respondia, não vou mentir. Os meus clientes às vezes mandavam mensagem 2 horas da manhã, eu respondia, não vou mentir. Mas tem advogados que não fazem isso. Só que a escolha é de cada um. Quanto mais qualidade tu tiver, quanto mais tu investir na qualidade, mais tu vai crescer. Então, assim, hoje eu quis focar bastante na qualidade, né? Contei para vocês como que foi os meus problemas, o que eu enfrentei, o que eu faria de diferente hoje, que eu teria esperado um tempo a mais para montar o escritório físico, que nem no grupo do professor Cristiano, do advogado DX. Lá é um grupo de advogados, tá todo mundo aprendendo. Eu tenho aula com o professor Cristiano toda semana, ele dá aula 2, 3 vezes por semana à noite. A gente tem um encontro do grupo do G10 toda terça-feira de manhã, todos os advogados. O professor Cristiano ensina para nós marketing, gestão, vendas, financeiro, tudo. E é aí que eu comecei a aprender muito. Ele faz a gente ler um livro por mês. E aí, quando a gente lê esse livro no final do mês, ele abre uma aula assim com todo mundo ao vivo, cada um fala a sua experiência.
Que nem alguns que eu tenho aqui, até vou mostrar para vocês. Esse foi um dos que eu gostei muito. Quem enriquece, quem pensa enriquece. Tipo, a gente tinha que ler o livro, chegar na aula lá e todo mundo falar qual o ensinamento que ele deu para nós que a gente pode aplicar no escritório. Então, assim, para mostrar para vocês, acho que foi no primeiro dia que eu falei que a gente tem que ter a mentalidade de empreendedor, seguir empresários, ver o que os empresários top no Brasil estão fazendo, o que eles indicam, o que eles fazem. O professor Cristiano faz isso com nós. Ele manda a gente ler. Tem um livro de janeiro, um de fevereiro, tem outro em março, tem outro em abril. É todo mês um livro. E assim, ó, foi depois que eu entrei pro G10, que eu entrei pro grupo dele, que eu mudei totalmente. Foi que nem no primeiro dia que eu falei. 2 anos depois de ter o meu escritório, que eu fui ter a mentalidade de empreendedora, ver o meu escritório como empresa. Poxa, se a gente tem um registro, tem CNPJ, paga imposto, tem funcionário, é uma empresa. Tem que ter o financeiro. Tu vai fechar no vermelho todo mês? Não tem como. E foi com o professor Cristiano que eu aprendi tudo isso. Então, assim, é muito importante a gente estudar esse outro lado, que não é só a parte técnica da advocacia. Porque para quem quer crescer, ser dono de um escritório, não é só peticionar, não é só o processo ali. Se não investir na qualidade, todos os clientes também vão sofrer. Tu vai atrasar prazos, tu vai atrasar processos, tu vai perder audiências. Então, assim, a qualidade acima de tudo. E é isso, gente. Hoje não deu. Ontem passou de 1 hora. Ontem eu comecei a falar. Quando eu vi, já tinha passado. Agora deu 45 minutos, né? Menos até porque eu entrei um pouquinho depois das 6h30. Mas para hoje foi isso, pessoal. Eu agradeço muito vocês terem estado aqui comigo. Eu quero fazer um reforço nesse momento para todos. Como vai ficar gravado também, muita gente depois vai ver. Todo mundo, eu não vou falar o que o Rio Grande do Sul está passando, mas todo mundo já sabe. Eu sou do Rio Grande do Sul. A minha família está lá no Rio Grande do Sul. Eu não tenho ninguém em São Paulo. Alguns familiares meus saíram de casa, saíram. Outros não precisaram. Perfeito. Mas lá eu tenho amigos, eu tenho professores, eu tenho colegas, eu tenho muita gente que eu conheço. E assim, ó, não é só agora que eles precisam. Eles vão precisar de ajuda por muito tempo. Então, assim, quem puder doar, quem puder ajudar, seja quem for, seja a associação que for, seja o Pix que for, não estou pedindo nada, porque eu não tenho Pix, não vou mandar. Eu ajudo, estou ajudando outras, os que eu conheço. Mas assim, vocês podem levar até no correio. Tipo, todo mês, se vocês tiverem um pacote de arroz, um pouco de água, óleo, alguma coisa, o que tiver precisando, vocês podem entregar no correio, que o correio manda para lá. Então assim, ó, eu quero pedir para vocês que não é uma doação, não é um mês. Faz uma cestinha esse mês, mínima, o pouquinho, o que sobrar, o que não for lhe prejudicar. O mês que vem, de novo. No outro mês, de novo. Então, assim, a gente pode, com grão em grão, ajuda muita gente. Então, não é uma vez, é só o que eu quero que a gente reflita. Não é uma vez. E eu também não vou ficar mal e dar tudo que eu tenho. Mas, assim, se cada um der um grãozinho, vai mudar muito. Vai fazer toda a diferença para o pessoal que está lá. E é isso, pessoal. Muito obrigada, agradeço. Amanhã estamos aqui novamente, 6h30. Conto com vocês. Muito obrigada.